queridos, Deus colocou uma palavra em meu coração, né? Estava já atrás de uma palavra, fui estimulado, né, por algumas revelações também do pastor Luciano Subirá, que é um amigo nosso, e Deus falou algo realmente tremendamente ao meu coração. Eu quero compartilhar com você aquilo que Deus tem para nós essa noite. Tão importante você abrir o seu coração para que Deus possa realmente falar contigo. E eu quero começar lendo 2 Coríntios 13, versículo 3, versículo 13. Aleluia. Vamos lá, 2 Coríntios 3, versículo 13. Isso. O apóstolo Paulo começa a falar de um comportamento específico de Moisés. E ele diz assim: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Versículo 18, 13 e o versículo 18, isso. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Aleluia. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Esse versículo realmente nos desafia, porque ele começa falando que nós não podemos ser como Moisés, né? O apóstolo Paulo não está falando de uma virtude de Moisés, que era um grande libertador, né? Seria a parte mais fácil de entender na vida a respeito do comportamento de Moisés, né? Algo realmente extraordinário. Mas de repente o apóstolo Paulo começa a falar que nós não podemos ser como ele, que colocava, né, um pano, um saco sobre a sua cabeça, para realmente esconder a glória. Por muito tempo, queridos, né, eu achava que essa história, eu sei que você conhece essa história, mas eu achava que Moisés colocava o pano sobre a sua cabeça, porque assustava tantas pessoas da glória de Deus, que ele preferia colocar. Mas se nós formos ler atentamente, não é isso que acontece, né? Ali no versículo 13 fala que ele tampava o seu rosto, porque a glória estava indo embora, né? Volta lá no versículo 13, Felipe. Ele fala que a glória ia indo embora, e aí ele tampava o seu rosto, né? É o que o apóstolo Paulo fala, né? Que o resplendor que se desvanecia, né? Começava a se perder o resplendor, e ele colocava o pano sobre a sua cabeça. Então isso fala muito a respeito de muitas coisas que nós como igreja precisamos aprender. Então, na verdade, essa é a razão de que o apóstolo Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, atribuiu ao uso do véu por parte de Moisés. O fato é que Paulo está apontando para um erro, né, desse grande líder que foi Moisés. Então ele fala claramente de uma atitude de fingimento e de falta de transparência de Moisés. Porque Moisés ali, ele estava provocando algo, ele estava escondendo, na verdade, do povo, a glória que estava saindo dele. E ele não queria que as pessoas vissem que a glória estava saindo. Todas as vezes que ele ministrava, ele tirava o pano do seu rosto. E aí quando ele via que a glória ia se esvaziando, ele colocava o pano em seu rosto. E aí ele ia buscar a Deus. Quando o seu rosto brilhava novamente, ele vinha e falava ao povo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo começa a falar na palavra de Deus. Isso me chamou muito a atenção, queridos, porque muitos achavam que Moisés punha esse véu sobre o seu rosto, para que as pessoas não se assustassem, para que as pessoas não vissem, né, o brilho da glória do Senhor. Mas o apóstolo Paulo desmente esse mito, né? E afirma que a razão do uso era porque esse grande líder, justamente o contrário ele fazia. Os israelitas, para que os israelitas não vissem que a glória estava
sumindo. Pois bem, esse problema é um problema que acontece muitas vezes conosco. E é a razão de falarmos, de pregarmos essa noite. Em Êxodo 34, versículo 29, nós podemos confirmar o que realmente acontecia, para que possamos respaldar. 29 diz assim: e acontecia que descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas dos testemunhos em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Depois falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão, todos os príncipes da congregação, tornaram-se a ele, e Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo falava com os filhos de Israel que lhe ordenando. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. Então nós vemos que é totalmente diferente do que nós imaginávamos, porque Moisés, quando ia falar com o povo, ele tirava o véu, e aí ele colocava o véu, quando ele saía da presença do povo, porque aí ele buscava a Deus, depois ele ia, tirava o véu do seu rosto. Queridos, a razão, de falar com o povo, enquanto o seu rosto brilhava, e depois de cobrir o seu rosto, ao sair da presença do povo, mostrava uma fragilidade no coração de Moisés. Então a razão apresentada pelo apóstolo Paulo na epístola de Coríntios é que Moisés não queria que os israelenses vissem que a glória estava sumindo de sua vida. E isso é normal, Isso acontece em vários níveis, e nós vamos colocar sobre isso aqui. Qual foi a razão que Moisés colocou o véu? Por que realmente ele provocou essa manifestação sobre a vida dele? De realmente fingir que ele sempre estava cheio. Ele poderia ser simplesmente muito mais verdadeiro com as pessoas. Então aquela manifestação da glória experimentada por esse homem de Deus, ela não era permanente. Ela vinha e ela saía. Então cada vez mais esse grande líder, de Israel, entrava na presença de Deus, então ele recebia essa recarga, e depois ele via, e falava com o povo, e nada mais natural do que isso, mas entre um dia e outro, a glória ia desvanecendo, desvanecia a glória do Senhor. Então, queridos, para muitas pessoas, para muitos cristãos, depois de terem brilhado diante, talvez do povo, ou diante de uma célula, e a grande dificuldade de muitas pessoas é serem vistas sem a glória de Deus, sem a glória de Deus. Então há muitos entre nós, queridos, que têm uma atitude desesperada de esconder suas fraquezas e suas limitações, e esse véu representa exatamente isso, que as pessoas não querem ver, não querem deixar as outras verem, que muitas vezes a glória sai deles, que muitas vezes há fragilidade em nosso meio, que muitas vezes há realmente situações em que a presença de Deus vai embora, e que nós precisamos realmente nos reabastecer. Ora, procura parar de vir no culto de domingo e ir na célula. Você sabe que cada domingo Deus nos reabastece, que Deus nos enche, é verdade ou não é? E durante a semana, nós realmente, pelo fato do dia a dia, pelo fato de sermos realmente ativos em outras atividades, naturalmente a glória vai saindo. E há uma grande necessidade de realmente nos abastecermos. Só que Moisés, ele não queria isso. Ele queria que o povo entendesse que a glória sempre estava com ele. E isso tem um nome, Isso tem um nome, Muitas pessoas querem ser um super-herói espiritual,
e acabam dissimulando. Este é um grande erro. Quando estamos cheios da glória, muitas vezes nós exibimos o nosso rosto, né, para todo mundo ver, como Moisés fez. E quando não temos, muitas vezes cobrimos o nosso rosto com o véu do engano, para que as pessoas pensem que ainda estamos brilhando, mesmo que de fato já não estejamos mais brilhando. É por isso que muitas pessoas, quando perdem a glória de Deus, elas simulam uma espiritualidade excessiva. Você está entendendo? Tem pessoas que estão bem, estão na unção, aí de repente eles erram e saem da presença, saem da unção, saem da visão. Você olha os argumentos dessa pessoa, é um super espiritual. É como se colocasse um véu sobre o seu rosto, para que as pessoas não pensem e não entendam que a glória já não está mais sobre ele. É um dissimulado, é um erro. E penso que pior do que errar é querer encobrir o seu erro. Pior do que errar, queridos, é cobrir o seu rosto com esse véu do engano, para que as pessoas achem que a glória ainda está sobre ele. Nós não podemos ser desse tipo de pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele simplesmente fala claramente: nós não podemos ser como Moisés. E eu quero hoje estudar um pouco sobre isso, sobre o que pensava o apóstolo Paulo, quando ele falou para a igreja que nós não podíamos ser como Moisés, que cobriu o seu rosto quando via que a glória ia embora. Sabe, muitas pessoas estão assim, e o diabo, ele tem tratado as pessoas dessa forma. Muitos perdem a glória, mas eles não se contentam em perder a glória. Eles começam a arrumar véu de engano sobre o seu rosto, para tentar tirar a glória de outra pessoa, para que nele as pessoas pensem que a glória ainda está. E Moisés fez isso, simulou, foi um dissimulado, foi um fingido, disfarçou. Então esse espírito de realmente ser um dissimulado precisa cair sobre as pessoas. Deus quer pessoas verdadeiras, pessoas realmente que reconhecem as suas fraquezas, pessoas que realmente entendem que nós precisamos constantemente, como diz a Bíblia, de glória em glória, de glória em glória, buscamos ao Senhor. Entendemos que precisamos do Senhor em todo o tempo, em todos os momentos. Sabe, queridos, o ato, a consequência de simular, sabe, disfarçar a situação real. Essa atitude é antiga, queridos. Eu acredito que desde Adão e Eva, lá em Gênesis 3, versículo 7 e 8, não precisa, ele vai colocar aí, mas a gente não precisa nem ler, mas fala o quê? Que o dia em que Adão e Eva pecou, dia que os seus olhos se abriram, eles achavam que, e eles viram que estava nu, eles juntaram folhas, né, colocaram sobre si, se cobriram, e de repente no versículo 8 fala que quando eles ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, o que é que eles fizeram? Se esconderam da presença de Deus, né? O homem e a mulher, entre as árvores do jardim. Então esse parece ser um padrão de comportamento humano, desde o início da humanidade. E repetidamente, queridos, temos cometido esse erro. É visto na vida de muitos crentes que não querem que ninguém nunca veja qualquer traço de fraqueza, ou de pecado, ou de rebeldia na vida dele, ou das suas vidas, e acabam sendo dissimulados. Acabam sendo dissimulados. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Quando ele pecou com Betseba, ele tentou esconder, porque ele não queria manchar a sua imagem de rei forte, poderoso. O que é que ele fez? Ele dissimulou, ele continuou com a carinha de santo, ele não confessou o seu pecado, até que o profeta Natan foi lá e confrontou ele. Você pode ler isso lá em 2 Samuel 6, 11, do 6 a 25.
Sabe, então nós temos que tomar muito cuidado, porque essa simulação de Davi trouxe consequências terríveis para a vida dele. Um dos filhos de Davi morreram, outros, aconteceu coisas terríveis, adultério, homicídio, como consequência, teve a perda do seu filho, gerado com Betseba. Então aconteceram coisas terríveis sobre a vida de Davi, por causa desse pecado. Então, ele não queria. Então nós temos que tomar cuidado para não ser uma pessoa dissimulada. Fala para o seu irmão, toma cuidado para não ser uma pessoa dissimulada. Porque na igreja é muito fácil brilhar. Ele tem cara de crente ou não tem? Olha aí, ele está penteado como crente, o sorriso dele é de crente, ele fala até como crente. A paz do Senhor, irmão. Ele abraça como crente, mas lá no Face dele não tem nada de crente. Aqui na igreja é santo, mas no Face é Satanás. Aqui na igreja ele é sal, mas lá no Face ele é salfado. Sabe, tira fotos sensuais, fazem coisas, mas sabe colocar o véu do engano, para que as pessoas olhem e falem, nossa, que crente. Olha a cara dele, esse aí é crente, a glória nunca sai da vida dele. Esse aí é crente, esse é espiritual. Fala para o seu irmão, vigia. Deus quer pessoas verdadeiras. Amém? Você é falho, fale para ele, você é falho. Nós precisamos da glória de Deus diariamente, mas isso precisa ser verdade em nossos corações. Chega de simulação, chega de pessoas que falam, pastor, eu te amo, eu não consigo viver sem o Senhor. Então, irmão, eu quero ir embora. Dissimulados. Pessoas que dizem que ama a igreja do Senhor, ama as vidas, e estão se lixando para a vida. Aí você vai conversar com ele, ele faz uma cara de crente. Ai, irmão, é tão difícil. O pastor Eri, ele é tão cruel comigo, a pobre criatura indefesa. A pastora Gorete, aquela carinha dela é tudo disfarce. Aquela mulher cruel comigo. É uma bruxa aquela mulher, sabe? Dissimulado. Cuspindo no prato que comeu. Igual Judas, quando beijou Jesus, ele falou, como é que tu trai o filho do homem com beijos? Como é que tu anda comigo 3 anos, vendo os milagres, vendo tudo que aconteceu, vendo tudo, nós temos uma história, e você vem depois de 3 anos e me dá um beijo, cara. Sabe, é igual aquele filme do Mel Gibson, quando a gente vê a cara lambida de Judas indo beijar Jesus. É a mesma cara que um monte de pessoas fazem. Querem ser o que não são mais. Não são capazes de falar, a glória saiu da minha vida. Então coloca um saco sobre a sua cabeça. Então tome cuidado. Tome cuidado. Sabe, às vezes a gente tende a não mostrar ou não querer mostrar a fraqueza, mesmo se não for fraqueza de fato, queridos. Se só puder ser interpretado como tal, você precisa entender. É normal ficar fraco. É muito mais fácil você falar, eu estou me enfraquecendo, do que você simular. E aí, irmão, está tudo bem? Ô pastor, está tudo ótimo. A glória está sobre minha vida. Eu só não vou tirar o saco da minha cara, porque se eu tirar, o Senhor vai ficar cego. Mas só que dentro está mais apagado do que tudo. Sabe, Deus, Deus, Ele quer que você seja sincero. Sabe o que diz lá em 2 Coríntios 12, versículo 6, por favor. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade.
Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Então, quando nós examinamos o contexto dessa afirmação, vemos que Paulo estava falando sobre as suas experiências e visões celestiais. E ele diz: meu irmão, se eu for contar para você a glória que eu vi, as visões que eu vi, realmente eu tinha muito do que me gloriar, mas eu não quero contar isso, sabe por quê? Porque eu quero que você me veja, não mais do que eu sou. Eu não quero ser um super espiritual para você, sendo que eu sou uma pessoa normal. Sabe, e assim está na igreja. As pessoas às vezes querem um pastor que talvez usasse uma super roupa, e que para você conversar com ele, você tem que fazer muito esforço, porque ele é muito espiritual. As fotos que ele tem é fotos com mãos estendidas, é poder saindo dos seus dedos. Venham conhecer o grande homem de Deus. Agora, um dia desse eu estava passando, tinha um outdoor com um pastor. Meu irmão, ele estava assim para o povo, e dos dedos dele estavam saindo raios. Noite do poder. Eu falei: caramba, velho. Venho para a igreja do ministério fulano de tal. Chegou o apóstolo Paulo e falou: não, irmão, eu podia até me gloriar das visões e de tudo que eu vi, mas eu não quero falar isso para vocês, para que vocês não vejam em mim além daquilo que eu sou. É difícil pregar isso, não é, queridos? Porque ser crente simples, ser uma pessoa simples é muito difícil, porque mexe com o seu eu. Por isso Deus me incomoda esse tempo de estar pregando sobre essas coisas, porque tem muitas pessoas dissimuladas, queridos, muitas pessoas que estão sentadas, estão disfarçando as suas fraquezas, sua falta de caráter, sua falta de aliança. Então o apóstolo Paulo, quando ele declara, ele disse: eu poderia te impressionar, meu irmão, com todas as minhas experiências, mas eu quero que o seu conceito não esteja baseado nisso. Sabe, eu quero que evite que você pense outra coisa de mim. Eu quero que você saiba quem eu sou. O homem de Deus, queridos, ele tem que ser visto na simplicidade do relacionamento diário, e nunca por encenação exagerada de espiritualidade. Nunca. Você conhece o homem de Deus é por andar com ele, é pelo falar dele, é pela fidelidade dele, é pelo caráter dele, é como ele trata a sua liderança, é como ele se submete, é como ele realmente caminha, e não pela simulação. Porque quando as pessoas perdem a glória, perdem o rumo, eles tendem a ser mais espiritual do que todo mundo. Agora eu estou vendo a glória de Deus sobre a minha vida. Enquanto eu estava naquele ninho de cobra, eu não estava vendo nada, mas agora eu estou livre. Deus fala diretamente comigo, cara a cara, face a face. Isso é pano de saco, queridos. Você precisa compreender essas coisas. Você precisa entender como Deus trabalha. Não quero que as pessoas te conheçam como um super espiritual, mas deixe as pessoas conhecer que você é uma pessoa simples, e que ama o Senhor, e que precisa se renovar dia após dia. Seja sincero com Deus, seja sincero com as pessoas, seja transparente, seja honesto. Deseje realmente ser honesto. Temos que ser diferente mesmo, como Moisés. Então Paulo preferiu realmente tirar a máscara e se apresentar de uma forma sincera e autêntica.
E nós precisamos ser assim, se possível for, ser transparente. Então o que o apóstolo Paulo, eu fico perguntando o que o apóstolo Paulo viu em Timóteo, que o atraiu tanto. Se nós formos ver a história de Timóteo, esse discípulo, ele precisou ser encorajado várias vezes a não negligenciar os dons que recebeu, a não deixar ninguém desprezá-lo pelo fato dele ser muito jovem. Então, além disso, não temos registros bíblicos e nem históricos de grandes conquistas ministeriais de Timóteo. Mas nós podemos enxergar através desses versículos que o apóstolo Paulo não enxergou nele apenas o que ele produziu, mas enxergou nele uma grande identidade. E hoje a resposta para isso me parece clara, quando ele fala que nós temos que ter uma fé sem hipocrisia. Está lá em 1 Timóteo 1, versículo 5. Acompanhe comigo aí, coloca aí no Data Show, 1 Timóteo 1, versículo 5. Fala o seguinte: o objetivo dessa instrução é o maior, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Coloque a minha versão que fala assim: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Você que encontra essa versão. De uma fé sem hipocrisia, de uma fé sem fingimento, de uma fé sincera. Essas eram as instruções que o apóstolo Paulo dava a Timóteo. Sabe, Paulo destacava novamente a fé sem hipocrisia. Então isso tudo mostra o quanto o apóstolo levava a sério as questões de transmitir aos seus liderados, aos seus discípulos, uma fé pura e uma fé sem fingimento, sem hipocrisia. Porque a igreja do Senhor, ela precisa ser uma igreja pura e sincera. A igreja do Senhor, nós vamos entender no decorrer dessa palavra que ela precisa de uma sinceridade muito grande em seu coração. Então existe uma grande preocupação, queridos, e é algo assustador. Escute o que eu estou falando, com muita clareza. Algo assustador que eu percebo no ensino de Paulo contra o uso do véu sobre o rosto, é que o véu do engano, de qualquer pessoa, de um líder na igreja, se for usado e transmitido para os seus discípulos, isso vai alcançar as outras pessoas. Esse véu do engano pode alcançar outras pessoas. Você quer ver? 2 Coríntios 3, versículo 14 a 16, fala isso. Olha o que o apóstolo Paulo fala. 2 Coríntios 3, 14 a 16. Diz o seguinte. Vamos lá. 2 Coríntios 3. Vamos lá. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é tirado. Versículo 16. Isso, tirado. É tirado. Observe essa expressão, é o mesmo véu que permanece. Então o apóstolo Paulo escreve essa epístola cerca de mais de 1,5 milênio depois de Moisés. No entanto, ele diz que até os dias de hoje, o mesmo véu permanece. É lógico, né, que ele não está falando do pedaço de pano, porque ele até mesmo ele refere ao véu do coração. Né? Porque é o véu no coração, sabe? Então a palavra de Deus nos revela a atitude de fingimento de Moisés, e isso passou a operar nos dias de hoje. O véu do engano no coração dos israelitas, que se orgulhavam de ser discípulos de Moisés. Ora,
Eles se orgulhavam porque os escribas e os fariseus, eles eram extremamente dissimulados, disfarçados. Várias vezes Jesus falou o quê? Você por fora é bonito, mas por dentro é o quê? Um sepulcro caiado. Eram pessoas disfarçadas. Todo mundo olhava e pensava que era crente, que era ungido, mas por dentro era um engano, eram enganosos. As suas motivações eram erradas, suas motivações eram traidoras, as suas motivações eram motivações erradas. Ora, teve um episódio na Bíblia que Jesus curou um cego de nascença, e eles amavam ser discípulos de Moisés. Lá em João 9, versículo 27, ele fala exatamente isso, que aquele homem foi levado à frente dos escribas e os fariseus, e respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes, para que tereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Ou seja, aqueles homens perguntaram várias vezes para aquele cego. Ele falou: não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu posso ver. Eles falaram: é mentira, eu quero ouvir. Chamaram os pais dele e falaram assim: olha, esse menino era cego. Os pais falaram: ele era cego desde nascença. Aí chamaram o rapaz de novo, falou: e aí, nos fala de novo. Aí o cara apelou, falou: por que vocês estão perguntando de novo? Vocês por acaso querem ser discípulos de Jesus? Olha as respostas dele, no versículo 28. Então se injuriaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de quem? De Moisés. Eles não queriam ser discípulos de Jesus, eles queriam ser discípulos de Moisés, porque eles viviam com esse véu, e é esse véu que Jesus fala. Então tem pessoas que decidem andar de simulação, queridos. Podem estar transferindo um péssimo legado para aqueles que estão em sua volta, por causa da dissimulação. De outro lado, encontramos na Bíblia o fato que uma fé sem fingimento também pode transferir para os seus discípulos. E olha o que é que diz lá em 2 Timóteo 1, versículo 5. Ele fala exatamente isso. Ele fala assim: recordo-me da sua fé não fingida. Fala assim: fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então nós começamos a ver por que Paulo falou isso a Timóteo. Porque Paulo virou para Timóteo e falou assim: ó, cara, na tua família esse povo tem uma fé sem fingimento. Por isso que ele estava falando que não podia ser igual a Moisés, que se fingiu. Porque ele falou: a tua avó, ela tinha uma fé sem fingimento, a tua mãe também, e eu sei que você também não tem uma fé fingida. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: pelo amor de Deus, não tenha uma fé fingida. Uma fé fingida. Então, queridos, essa fé sem fingimento, ela pode ser transferida também. Esse é o legado que nós, como líderes, temos que transmitir aos nossos filhos, aos nossos liderados. Essa é a fé que nós, como cristãos, como crentes, precisamos transferir às pessoas que estão em nossa volta. Sabe, você precisa entender essas coisas. A transformação, queridos, sobre nossas vidas, é outro princípio que eu quero ensinar para vocês. A transformação na nossa vida, ela só acontece quando nós removemos o véu dos nossos corações. Quando acontece que o rosto está desvendado, se nós não tirarmos as máscaras, seguramente o poder transformador do Senhor jamais vai operar em nós através do Espírito Santo. Sabe, nós precisamos realmente entender. Lá em 2 Coríntios 3, 18, fala algo interessante. Ele fala assim: todos nós, que com a face descoberta, coloque a outra versão
todos nós, com o rosto desvendado, né, ou com a face descoberta, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em, fale, de glória em, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então ele está falando, querido, de Moisés. O apóstolo Paulo está falando, olha, queridos, todos nós precisamos ter o rosto desvendado. Não podemos ser como Moisés, nós temos que contemplar como por espelho ao Senhor, a glória do Senhor, nós somos transformados. Fale de glória em glória. Mais uma vez, fale de glória em glória. Sabe o que é de glória em glória? Isso significa que um dia vai ter glória, outro dia essa glória não tem. Mas nós temos que buscar novamente a glória, porque a vida cristã, ela é de glória em glória. Ela não pode ser fingida, ela não pode ser dissimulada, não pode haver véu. Nós temos que ter o nosso rosto desvendado, não pode ter máscara, porque senão as transformações não acontecerão em nossas vidas. Então, você já percebeu a intensidade e a velocidade da transformação que acontece na vida dos novos convertidos? Sabe por quê, queridos? Um novo convertido, a glória de Deus habita grandemente na vida dele. Por quê? Porque quando ele se converte, a primeira coisa que ele começa a confessar é o que? Os seus pecados. Ele começa a falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me encontrei com o Senhor. Ele começa a testemunhar, eu era pecador, me prostituía, eu via pornografia, agora eu me encontrei com o Senhor. Ele é transparente. Aí o que é que acontece? A glória de Deus vem. Mas alguma coisa acontece, porque os cristãos, no decorrer da sua caminhada, ele acha que ele já está crente demais para ser transparente com os seus pecados. E aí ele começa a dissimular. Ele acha, porque ele já tem 10 anos de crente, ele não pode chegar diante do Senhor e falar, eu pequei. E aí ele coloca o véu para que todos olhem para ele e falem o quê? Nossa, que crente. Nossa, esse é crente. Para que as pessoas olhem para ele e falem assim, a glória está lá. E não tem glória nenhuma, já foi. São dissimuladas. Então as pessoas, no decorrer da sua caminhada, começam a perder a glória, porque eles perdem a transparência e querem colocar o véu, a máscara, para dizer que ele é um crente há muito tempo, e por dentro que ele está perecendo. Queremos ser uma igreja gloriosa, começa a ser um crente simples, sem máscara, sem véu. Confesse as suas fraquezas, converse, tenha uma fé pura, uma fé genuína e não uma fé fingida. Seja como o apóstolo Paulo, seja como Timóteo, que tinha uma fé simples e não uma fé simulada, dizendo que é um crente daquilo que não é. Cara de crente, roupa de crente, conversa como crente, mas dentro é um rebelde, é um ingrato, não é sincero. Deus precisa ter misericórdia daqueles que andam com um véu sobre o seu rosto. A transformação na vida do crente, ela em geral parece perder a sua força no passar do tempo, mas nós não podemos permitir isso. Eu penso que uma das grandes razões para isso é que as pessoas param de confessar as suas fraquezas. As pessoas param de confessar as suas fraquezas. Eles aprenderam a falar como crente, perderam o temor. Isso acontece em todos os níveis. O primeiro dia que ele foi ministrar o louvor, ele colocou o joelho no chão, ele passou a semana toda se preparando. Ele orou, seu coração bateu mais forte. Ele falava, o altar do Senhor é um lugar sagrado, eu preciso me consagrar. E a glória de Deus vem.
Mas ao passar do tempo, ele aprendeu a falar como crente, aprendeu as manhas do cântico, mas tudo é um véu sobre o seu rosto. Vamos observar o exemplo do que aconteceu quando a palavra de Deus foi pregada em Éfeso. Está lá em Atos 19, versículo 18 a 20. Atos 19, 18 a 20 diz assim. Atos 19, 18 a 20. Fala assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Versículo 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculando os seus preços. Achou-se que montavam a 50.000 denários. Versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aleluia. Você vê que a Bíblia diz que a palavra de Deus prevalecia, crescia, não somente porque as pessoas se convertiam, mas porque as pessoas confessavam publicamente os seus pecados. E por algum motivo, queridos, aquele momento não foi um momento que somente a palavra foi pregada, mas enquanto as pessoas confessavam e falavam quem elas eram, Deus acrescentava poderosamente na sua igreja. Então, quando as pessoas reconhecem suas fraquezas, o poder do Espírito Santo começa a se manifestar nela. Essa é a doutrina bíblica. Olhe para mim, vou repetir. Quando as pessoas começam a reconhecer as suas fraquezas, o poder do Espírito Santo começa a operar na vida dela. A unção do Espírito Santo começa a sair quando o véu do engano começa a vir sobre a vida das pessoas. Então Deus só opera o seu poder transformador quando reconhecemos áreas problemáticas em nossa vida. Não foi assim com Isaías, a gente não precisa nem ler, mas está lá em Isaías 6, 5 a versículo 7, a Bíblia diz que ele viu o Rei da Glória. E aí ele, quando vê o Rei da Glória, ele grita: ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei da Glória, e eu habito em meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios são impuros. E a Bíblia diz que um dos querubins, ele voou, né, e pegou no altar do Senhor, um dos serafins pegou no altar do Senhor com atenaz, uma brasa, e tocou na boca dele. E eis que quando tocou nos lábios dele, disse: a tua iniquidade foi tirada e perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Então, já ouvi muito dessas perguntas, né? Porque se ele tivesse, não é porque Deus só me tocou na boca dele, porque se ele tivesse falado: eu tenho olhos impuros, certamente o anjo tinha tocado nos seus olhos. Porque Deus, ele trabalha especificamente. Cada área que você confessa suas fragilidades, Deus vai lá e toca. Tudo bem que tem uns aqui que Deus não tem que tocar só nos lábios, né? Ele tem que pular no braseiro e virar um churrasco espiritual. Né? Mas nós precisamos entender que mesmo que você se jogue no braseiro, faça isso com sinceridade. Porque tem muitas pessoas, queridos, que são dissimuladas. Ela sabe que precisa do toque do Senhor, mas ela faz uma cara de espiritual e fala: eu não vou lá na frente, eu não sou isso. Elas não têm sinceridade em seu coração. Sabe, essa é o verdadeiro princípio bíblico, e isso é incontestável. Deus só age na área em que reconhecemos os nossos pecados. Eu me lembro de uma passagem bíblica que está lá em Marcos 2, versículo 15 a 17. A Bíblia fala que Jesus estava sentado estava sentado à mesa ali na casa de Levi. E juntamente com eles, alguns discípulos e muitos publicanos e pecadores, porque eles eram de grande número e também o seguiam. Então os escribas e os fariseus, está lá em Marcos 15, já no versículo
Marcos 2, versículo 15, estou lá no versículo 16, ele fala assim: e os escribas e fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhe: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Ora, vamos tentar entender o que Jesus quis falar. Quando, nesse momento, Jesus se compara com o médico, é porque ele está falando que tem pessoas que precisam de cura. Quando ele está falando que ele se coloca como salvador, é porque tem pessoas que precisam de ser salvos. Mas quando ele fala dos sãos, ele não está falando de pessoas que não precisam dele, mas de pessoas que acham que não precisam dele. Quando ele fala dos justos, ele não está falando que ali existia justo, porque lá em Romanos 3, versículo 10, fala que não existe ninguém justo a não ser o Pai que está nos céus. Então ele fala o quê? Que essas pessoas que se acham justas, ele não vai agir. Que essas pessoas que se acham curadas, não vai ter o poder da cura dele. Por quê? Porque são pessoas que simulam, que não precisam, que são fortes o suficiente para não reconhecer as suas fraquezas, para não reconhecer as suas fragilidades. Então, mas de alguém, nós precisamos entender isso. Nós precisamos reconhecer as nossas necessidades, como cristãos genuínos, como cristãos verdadeiros. Amém, queridos? Vou repetir, nós precisamos reconhecer as nossas fragilidades como cristãos genuínos e verdadeiros. Amém? Eu sei que muitas pessoas não gostam desse tipo de pregação, mas eu seria um dissimulado se eu só pregasse pregações motivacionais, que são as que mais as pessoas gostam. Aleluia, glória! E botam a máscara, e sai o culto hoje, foi uma bênção, mas não houve transformação. Saiu com um véu sobre o seu rosto, dizendo: estou cheio da glória. Mas esse tipo de pregação também é necessário, para que a igreja se renove de glória em glória, para que nenhum dissimulado engane o seu coração, para que nenhum mascarado engane o seu coração, para que nenhum rebelde engane o seu coração. Então, quando você vê alguém que se afastou da glória, chegar e começar assim: agora eu estou, aleluia, cheio da presença. Lembre-se de Moisés, lembre-se dessa palavra: dissimulado, mostrando uma glória excessiva para disfarçar o buraco e a desgraça que está dentro do seu coração. É forte, mas é verdade. Tem que ser muito macho para falar esse tipo de coisa. E graças a Deus, se tem uma coisa que eu nunca usei, foi máscara. Sempre fui muito verdadeiro com todos. Tento ser simples o máximo possível. Vou na casa de quem quer que seja, ando com quem quer que seja, faço o que quer que seja. Sabe, queridos, nós precisamos entender essas coisas. Porque assim como na convenção, esses princípios permanecem vivos até hoje na nossa vida cristã. Nós precisamos ser transformados. O Espírito Santo só se manifesta, ou manifestará o seu poder transformador naquelas áreas que nós expusermos a Ele, com uma fé sincera, e uma fé honesta, com um coração sincero. Lá em 1 João 1, versículo 9, fala: se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A pessoa que vive uma espiritualidade que não tem
entra em uma condição de estagnação na vida espiritual, em que não poderá haver transformação. Observe a vida dessas pessoas que perdem a glória e começam a simular uma super espiritualidade. Elas não vão para lugar nenhum, elas não conseguem absolutamente nada, porque é uma simulação e não uma condição verdadeira. Deus quer sinceridade em nosso coração. Deus quer que aquilo que nós viemos falar seja verdade, e Deus quer que nós viemos honrar a nossa palavra. Não podemos ser dissimulados. Nós precisamos entender que muitas vezes nós somos fracos, sabe? Mas o poder de Deus, querido, se manifesta em nossas vidas é na fraqueza. É isso que o apóstolo Paulo fala. Sabe o que ele diz lá em Coríntios, 2 Coríntios 12, versículo de 9 a 10, eu coloco isso em meu coração tremendamente. Ele diz assim: a minha graça te basta. Isso é Deus falando para Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Você não precisa de véu, porque o poder de Deus não se aperfeiçoa no seu véu. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso é de glória em glória. Fala para o seu irmão: é de glória em glória. É de glória em glória. Fala para o seu irmão: é na sua fraqueza que ele se aperfeiçoa. Que tremendo, queridos. Eu fico pensando que graça. São nos tempos de crise, é no tempo da luta, da guerra. Quando eu entendo essas coisas, meu coração se enche de alegria. Quando as lutas vêm, quando os contra-ataques vêm, porque é nesse tempo dos contra-ataques, é nesse tempo da guerra, que o poder de Deus vai ser manifestado e vai se aperfeiçoar. Então eu creio, queridos, que tem chegado o tempo do poder de Deus amadurecer em nossas vidas, porque a glória do Senhor encherá esse lugar. E se a glória do Senhor encherá esse lugar, Ele vai vir no tempo de fraqueza, no tempo da luta, no tempo da angústia. Não precisamos de máscara, não precisamos ser dissimulados, precisamos sim ser verdadeiros uns com os outros, e principalmente com o Rei da Glória que está neste lugar. E se você crê nisso, aplauda o Senhor e dê um grito de vitória. Aleluia! Caminhar com o rosto desvendado não nos liberta apenas do alto custo, mas nos livra de viver uma vida de teatro e nos permite que sejamos trabalhadores sinceros e transformados pelo Senhor da glória. Temos que ser pessoas simples e termos uma fé sem fingimento, sem mentira, sem engano e com o coração cheio de lealdade. É tempo de tirar as máscaras, é tempo de remover o véu do rosto e andar com honestidade e com transparência. Uma das coisas que o Senhor condena na Bíblia está lá em Joel 2, versículo 12. Diz assim, Joel 2, versículo 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo, declara o Senhor, diz o Senhor, volte-se para mim de todo o seu coração, fale de todo o coração.
com jejum, lamento e pranto, versículo 13. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envia a desgraça. Queridos, rasgar o coração e não as vestes. Escute bem. Vamos ver o contexto. O hábito dos hebreus, um dos hábitos dos hebreus, era colocar uma veste de luto embaixo, um pano de saco, e por cima ele colocava a roupa dele. Isso tem várias passagens bíblicas, mas tem um exemplo que eu separei, que está lá em 2 Reis 6, versículo 30, eu quero ler lá na versão NVI. A Bíblia fala que o rei, ele estava passeando diante de uma fome terrível que houve naquela cidade, e uma das mulheres tinha comido o filho da outra. Elas tinham marcado para comer, elas tinham 2 filhos, uma falou assim, vamos comer o meu filho hoje, e amanhã a gente come o seu filho, para não morrer de fome. E no primeiro dia comeram o filho de uma mulher, mas no outro dia a outra não deixou matar o filho dela. E aí elas contaram essa história para o rei, e está lá no versículo 30, fala que quando o rei ouviu essas palavras da mulher, rasgou as próprias vestes, como estava sobre os muros, e o povo viu que ele estava usando um pano de saco por baixo, junto ao corpo. Então o que acontece? Esse rei de Israel saiu em público, vestido normalmente, mas de repente, quando ele rasgou as suas vestes, não eram as vestes comuns, já era uma veste de luto. Então, através do profeta Joel, ele começa a falar realmente dessa simulação, que as pessoas não eram sinceras. Então esse povo achava a forma de dizer, vocês estão me vendo com a roupa jóia, mas eu estou desgraçado por dentro. Era uma simulação, por isso que Deus começa a usar a vida de Joel e fala assim, você tem que rasgar seu coração, não é sua veste. Você tem que ser sincero e transparente. Você tem que ser sincero e transparente. Então o Senhor queria que o povo mostrasse como realmente eles estavam em seu interior, pois Ele não se importa com a aparência, queridos. Olhe para mim, Deus não se importa com a aparência. A foto do Face é linda, o sorriso é lindo, mas isso não impressiona a Deus. Porque quando Samuel, lá em 1 Samuel 16, versículo 7, quando ele vai ungir Davi, Deus fala exatamente para Samuel e diz assim, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por isso Deus fala, não adianta disfarçar. Tem que ser o coração, não adianta colocar véu, tem que ser o coração. Timóteo, sabe por que eu sou apaixonado por você, Timóteo? É porque a tua avó, ela tinha uma fé sincera, é porque tua mãe foi uma mulher sincera, tinha uma fé genuína, e você também tem uma fé genuína. Um homem que não tem nenhum relato de grandes coisas que Timóteo fez, mas ele era o melhor discípulo de Paulo, porque ele era sincero, não tinha máscara, não era dissimulado, não era mentiroso, tinha uma fé genuína. Se queremos ver o avivamento do Senhor sobre Valparaíso, você tem que rasgar esse véu e essa máscara. Você tem que deixar de ser dissimulado e tem que rasgar o seu coração. Não adianta se vestir como crente se você por dentro não é. É bem melhor você chegar e falar, Senhor, eu estou um caco, eu estou quase desviando, eu já estou me tornando um rebelde, me abençoa, Senhor, tenha misericórdia de mim.
E você vai ver que o Espírito Santo virá sobre a sua vida e irá transformar o seu coração, porque é assim que se manifesta a glória de Deus. É nas nossas fraquezas, queridos. É na nossa fraqueza. O homem tenta manter a aparência, porque assim é que os outros homens veem ele. Estou muito mais preocupado com o que vão achar dele do que o que Deus vai fazer. Eu quero que você fique em pé. O meu desejo é que esse entendimento, essas verdades, nos ajude a abandonar, escute, nos ajude a abandonar qualquer expressão de hipocrisia, de modo que pela graça de Deus, possamos andar como Paulo, com o rosto desvendado. Vou repetir, que nós possamos andar como Paulo, com o rosto desvendado. Eu anotei uma frase aqui de um homem chamado Thomas Watson. Ele escreveu uma frase interessante. Ele diz assim: é melhor desmascarar os nossos pecados antes que Ele nos desmascare. É melhor desmascararmos os nossos pecados antes que os nossos pecados nos desmascarem e mostre quem realmente nós somos. Não há outro igual, tu és santo, santo. Não há outro igual, tu és santo, 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 Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso.